Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Estamos entrando hoje em Mateus capítulo 22. É um capítulo bem extenso, então nós estaremos lendo somente até o versículo 22, tá bom? Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 22. Diz assim: De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos a um imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Até aí. Então aqui no capítulo 22, nós teremos Jesus ensinando novamente por parábolas. E ele vai contar a história de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, tá? Quando essa festa estava pronta, então ele disse para os empregados dele irem e chamarem os convidados, né? E vai dizer então que os convidados não quiseram vir. Então ele disse novamente para os empregados, né? Vão lá e deem esse recado. Digam que está tudo preparado, já matei os bezerros e os bois gordos, venham à festa. Então eles vão, mas vai dizer que os convidados não se importaram com o convite. Não se importaram com o convite, mas eles foram cuidar dos seus próprios negócios, né? Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém, e outros ainda agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Então o rei ficou com muita raiva, mandou queimar a cidade deles, né? Depois foi, chamou os empregados e disse: Olha, a minha festa está pronta, agora vocês saiam pelas ruas e vocês tragam todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e trouxeram, né, tanto pessoas boas como pessoas más, e vai dizer que o salão de festa ficou cheio. Quando o rei entrou, ele notou ali um homem que não estava usando roupas de festa, né? E ele perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Aquele homem não responde nada, então ele diz para os empregados amarrarem aquele homem e jogarem ele fora na escuridão. E lá haveria choro e ranger de dentes. Jesus termina dizendo que muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos, né? Para que a gente entenda essa parábola, a gente precisa entender, né, como de costume, o que cada personagem ali representa, né?
Jesus está falando sobre o reino do céu, como diz no versículo 2. Então aquele rei ali, ele representa Deus. Ele prepara uma festa para o seu filho, né, que representa Jesus. A festa representa a salvação de Deus, tá? Os servos enviados são os mensageiros de Deus, né, os profetas, enfim. Os que rejeitam o convite de casamento são, em especial, os líderes religiosos, como nós vimos no vídeo anterior do capítulo 21. Mas representam também todo o povo de Israel que rejeitou Jesus. E as pessoas das ruas que são trazidas para a festa, notem, né, que diz para os convidados saírem pelas ruas. Então ali fala de um lugar simples, que automaticamente reúne pessoas simples, tá? Falam das pessoas simples que seguiam Jesus, né? Que creram em Jesus, dos pecadores que creram em Jesus, dos cobradores de impostos que creram em Jesus, né? Fala também, né, sobre os não-judeus, o povo gentil, né, que não creu em Jesus. Então estes receberam a salvação de Deus. É sobre isso que o texto está falando, é uma crítica aos líderes religiosos da época que rejeitaram Cristo, né? No final ali, vocês vão perceber, né, que acontece uma situação que o rei ele entra na festa e ele vê um homem que não está usando roupas de festa. Sobre o que esse texto fala, né? A gente precisa entender o simbolismo que existe por trás disso. A roupa ela tem um simbolismo muito importante nas escrituras, tá? E ela representa a condição espiritual de uma pessoa, tá? As roupas representam a condição espiritual de uma pessoa. Nós teremos alguns versículos nas escrituras falando sobre isso, mas eu vou citar somente um versículo de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Fala sobre se despir, tirar a roupa, se despir do velho homem. Quem é o velho homem? O velho homem fala sobre a nossa velha maneira de viver que nós tínhamos antes de conhecer Jesus, tá? Notem que o texto diz, né? Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompem por seus desejos, tá? Versículo 23. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem. E se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, as vestes, elas falam da condição espiritual de uma pessoa. Então, aquele homem, ele não estava usando roupas apropriadas para a salvação de Deus. Ou seja, ele até estava no meio das pessoas de Deus, mas ele não tinha se vestido de Cristo, né? Ele não era um cristão. A sua condição espiritual era de alguém que não conhecia Jesus, que não era cristão. Logo, ele recebeu o juízo de Deus. É sobre isso que o texto fala, né? Joguem ele fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, tá? É sobre isso então que o texto está falando. Depois, então, a partir do versículo 15, nós teremos ali, né, os fariseus e alguns membros do partido de Herodes. Eles estão tentando conseguir novamente uma prova contra Jesus e eles questionam, então, Jesus. Eles chegam elogiando Jesus, né? Sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. É isso que diz lá no versículo 16, né? Mas no versículo 18 diz que Jesus então percebe a malícia deles, né? Eles perguntam para Jesus, olha, é correto pagar impostos ao imperador romano? É correto pagar impostos a César? E Jesus então manda trazer uma moeda. Jesus manda trazer uma moeda, né? E ele pergunta, né? De quem são esse nome e essa cara que estão gravados nessa moeda? E eles respondem, são do imperador.
Então Jesus disse, né? Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Jesus é muito sábio na sua resposta, né? E aqui ele nos deixa um ensinamento também sobre a questão de pagar os impostos. Jesus não foi contra pagar os impostos, por mais que os impostos daquela época eram muito mais abusivos do que os impostos de hoje. Então, aqui fica um ensinamento, tá? Aqui fica um ensinamento. Mas Jesus, ele ensina além disso, né? Ele diz, olha, deem a César o que é de César. Então, se o imposto pertence a César, deem a ele. Mas deem a Deus o que é de Deus. Então, se na moeda tinha o rosto de César, portanto pertencia a César, mas deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Ou seja, o ser humano pertence a Deus e ele deve ser de Deus, tá? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, vocês pertencem a Deus, então deem a Deus o que é de Deus, né? É sobre isso que ele está falando. Vai dizer então que eles ficaram admirados quando ouviram isso, né? E deixaram Jesus e foram embora. Tá certo, gente? Em breve aí teremos mais vídeos aonde continuaremos aí o capítulo 22 de Mateus. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos ensina tanto. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de acordo com a tua palavra. Que nós venhamos, Pai, nos esforçarmos para não receber a graça do Senhor em vão. O Senhor investe tanto em nós, que nós venhamos dar ao Senhor aquilo que é do Senhor. Que nós venhamos receber o Senhor como Salvador das nossas vidas. E que nós venhamos, Pai, entregarmos por completo, plenamente, a nossa vida ao Senhor, Pai. Que venhamos viver de acordo com a vontade do Senhor, como diz a tua palavra. Que nós venhamos nos despir do velho homem, mas nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade, como diz a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe.